Olá pessoal, bom dia, Luciano advogado aqui, tudo bem? Então, como nós temos falado nesses últimos vídeos, sobre essa questão do estado de calamidade pública, que foi decretado aí pelo governo e até onde isso afeta o nosso dia a dia, o ambiente jurídico, o ordenamento jurídico, em que pé que está essa situação, até onde isso afeta a minha vida particular, a sua vida em particular, Então, nas últimas 2 semanas, foram emitidas, foram publicadas algumas medidas provisórias, pelo governo federal, E essas medidas provisórias, elas têm o contexto, a conotação de estar dando subsídio para que se possa enfrentar a pandemia, Esse é o contexto, esse é a pretensão, Essa é o espírito da coisa, vamos dizer assim, Então, esses dias eu estava numa reunião, E aí as pessoas falam, não, nós temos que interpretar conforme os nossos interesses, A questão das medidas provisórias e como que isso vai se adequar na realidade. Eu pensei comigo, falei, bom, essas pessoas não são operadores do direito, obviamente, e não estão equivocadas, nos seus apontamentos. Mas o fato é que não é assim, Nós não há a possibilidade de interpretar conforme o gosto, Não há. Existe o espírito, no ambiente acadêmico, Você vai ver isso aí, quem está na faculdade, sobre o espírito da lei, O espírito da lei. Então, na verdade, o contexto no qual a lei está inserida é que dá o norte da sua interpretação, O contexto histórico, contexto social no qual a lei está inserida, onde foi promulgado aquela lei, aquele ordenamento, esse é aquilo que dá o norte para que se interprete a hermenêutica da lei. O fato é que nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução sobre essa questão das medidas provisórias, especificamente as medidas 927 e a 936, que trata da relação do trabalho. Então essa medida, ela foi publicada no dia 1º de abril, não é mentira, é verdade, e ela já está em vigor, Ela já está em vigor. Então, doutor, essa questão dessa medida provisória do Bolsonaro, a empresa vai poder aplicar, não vai poder aplicar, já está em vigor, não está em vigor, como é que é isso? Eu quero dizer que já está em vigor, Ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, se publicou ontem, entra hoje, se publicou dia 1º, entra dia 2 e assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer nos próximos dias aí? As empresas, as relações do trabalho vão vir com essas medidas na vida prática do empregado, na vida prática das empresas. Isso me parece que é uma coisa que é inevitável, isso vai ocorrer. E as pessoas precisam estar atentas, isso tanto o empregado quanto o empregador, até que ponto a lei me permite tomar algumas ações, Isso tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, nós estaremos tratando nesse vídeo e nos próximos vídeos sobre a medida provisória 927 e a medida provisória 926. Então, veja, na medida provisória 927, ela trazia a ideia, trazia no artigo 18 a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, E ela foi logo ali, esse artigo 18 foi revogado pelo presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, por meio do Twitter, Ele falou, não, o artigo 18 está revogado.
retirando da medida provisória 927 o artigo 18. Depois, obviamente, veio a nova medida provisória 928, que retirou, de fato, o artigo 18. Mas o que eu quero dizer? A ideia inicial era a suspensão do contrato de trabalho. Hoje, na medida provisória 936, que é a que está em vigor, e muito provavelmente você, empregado, vai se deparar com isso nos próximos dias, você, empregador, já deve estar tratando disso com o seu departamento jurídico, com os seus assessores, enfim. Por quê? Porque essa é uma realidade, né? E o objetivo, né, o contexto, a intenção do legislador, no caso aqui, a intenção do nosso presidente da República, seria garantir o emprego. Então, de fato, a lei, a medida provisória, ela traz alguns mecanismos de garantia, né, do emprego. Então, se a empresa, o empregador optar por utilizar dessas medidas, né, e aí o sacrifício, me parece que todas as partes terão um certo sacrifício, né? Tanto o governo, quanto o empregador, quanto o empregado, né? Me parece que há um divisor aí de custos, né? Então, se a empresa optar por esses mecanismos, ela vai ter que garantir também ao empregado uma certa estabilidade, tá ok? Estabilidade, o que significa estabilidade, doutor? Significa que dentro de um determinado período ela não vai poder demitir um funcionário, demitir um empregado, senão por uma justa causa, tá? Então a justa causa ainda está em vigor nesses dias, né? Ela não foi revogada, não. Nas medidas provisórias, até onde a gente deu uma estudada, ela não trata da questão não exclui a hipótese de demissão por justa causa, ou seja, essa justa causa ainda está vigorando, tá certo? Do contrário, então existem essas questões aí, nós vamos tratar nos próximos vídeos, especificamente de cada uma das principais mudanças, né? Ou principais sugestões de mudanças que vão estar disponível para os empregadores e para os empregados, né? Então, são dois pontos no primeiro momento. Primeiro, é a possibilidade da suspensão agora do contrato de trabalho, né? Isso está na norma agora, está em vigor, né? A menos que aconteça algo até o final do dia desse vídeo, ela está em vigor, e a possibilidade da redução da jornada e a redução de salário proporcionais, tá certo? Então eu vou trazer de uma forma bem clara, bem simplificada, melhor dizendo, sem ter a pretensão de exaurir ou esgotar todo o assunto, porque é muito amplo, mas fique ligado então no nosso próximo vídeo, que nós vamos estar trazendo esses dois pontos, né, dessas duas situações que muito provavelmente você vai estar vivenciando, ou algum conhecido seu, algum familiar seu, ou a empresa que você administra, a empresa que você é dono. Essas são as situações que vai estar disponíveis para que o empregador e o empregado possam tratar. E deixo bem claro aqui um ponto importantíssimo. Até um certo limite de salário, por exemplo, e de faturamento da empresa no ano de 2019, essa relação, essas mudanças agora do contrato de trabalho, ela poderá ser firmada entre empregado e empregador por meio de um contrato individual, tá certo? Por meio de um aditivo do contrato de trabalho, um contrato individual, e vai tratar especificamente desse período do estado de calamidade, tá certo? Então, isso vai poder ser tratado. Ah, o sindicato vai tratar, doutor. Não necessariamente, tá certo? Essa relação poderá ser tratada entre empregado e empregador, tá ok? Desde que ressalvado lá os limites que nós vamos tratar no próximo vídeo, que fala dos limites de salário, fala dos limites de faturamento da empresa no ano anterior, enfim, isso dá um divisor de águas lá, passa a ser regulamentado pelo sindicato ou pode ser feito por meio de contrato individual de trabalho. Isso nós vamos tratar no próximo vídeo, então fique ligado, um grande abraço, curta o nosso vídeo, curta a nossa página, tá ok? Um grande abraço.
Um grande abraço, até logo!